Antes que o mundo conhecesse o apóstolo, existia um homem que fazia o inferno tremer de alegria e o céu se silenciar em dor. Um homem religioso, disciplinado, respeitado, obediente à lei, admirado pelos líderes e completamente distante do coração de Deus. O nome dele era Saulo. E se você pensa que está longe demais, duro demais, frio demais, pecador demais ou perdido demais para ser alcançado, esta história não é apenas sobre ele, é sobre você também. Porque às vezes o maior perigo não é viver longe da religião, é viver dentro dela sem nunca ter encontrado Deus de verdade. Saulo nasceu em um ambiente privilegiado, cercado de cultura, educação e tradição religiosa. Desde pequeno, foi treinado para obedecer cada detalhe da lei, cada regra, cada mandamento. Ele não era um rebelde. Não era um criminoso comum. Não era um homem dissoluto. Era exatamente o tipo de pessoa que muitos chamariam de exemplo. Jejuava, estudava, orava, conhecia as escrituras de memória, defendia sua fé com paixão. Se existisse alguém que parecia estar do lado certo, esse alguém era Saulo. Mas existe uma diferença assustadora entre conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. E Saulo conhecia cada linha sagrada, sem reconhecer o próprio Senhor quando ele estava agindo diante de seus olhos. Dentro dele ardia um zelo feroz. Não era amor, era obsessão. Ele acreditava sinceramente que estava protegendo a honra de Deus. E é exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Saulo não se via como inimigo do céu, mas como seu soldado mais fiel. Enquanto homens e mulheres eram presos, espancados, separados de suas famílias e até mortos por causa do nome de Jesus, Saulo dormia com a consciência tranquila. Para ele, aquilo era justiça, era devoção, era serviço sagrado. Talvez hoje existam pessoas que também fazem coisas duras, frias e sem compaixão, convencidas de que estão certas, convencidas de que Deus aprova, convencidas de que o problema sempre está nos outros. A verdade é que é possível estar ocupado com coisas religiosas e ainda assim ter um coração completamente fechado para a voz de Deus. Saulo não era ignorante. Ele era brilhante. Não era fraco. Era determinado. Não era morno. Era intenso. E, ainda assim, estava espiritualmente cego. Isso deveria nos assustar mais do que qualquer história de pecado escandaloso, porque significa que a aparência externa pode enganar menos aos outros e a nós mesmos. Quantas pessoas hoje frequentam igrejas, repetem orações, compartilham versículos, defendem doutrinas, mas nunca se renderam de verdade? Quantas continuam cheias de orgulho, dureza, julgamento e ausência de misericórdia, achando que isso é firmeza espiritual? Saulo acreditava que os seguidores de Jesus eram uma ameaça perigosa, uma seita que precisava ser eliminada antes que contaminasse o povo. E assim, dia após dia, ele respirava ameaças. Não era apenas uma tarefa ocasional, era o ar que ele inspirava: ódio, indignação, convicção de superioridade moral. Ele entrava em casas, arrastava homens e mulheres, destruía famílias, esmagava vidas. Tudo isso convencido de que estava defendendo Deus. Imagine o paradoxo devastador. Lutar contra o próprio Deus enquanto acredita estar lutando por ele. Talvez o verdadeiro perigo espiritual não seja odiar Deus conscientemente, mas substituí-lo por uma imagem distorcida que se encaixa no nosso orgulho. E o mais inquietante é que ninguém poderia argumentar facilmente contra Saulo. Ele tinha argumentos, tradição, autoridade e respaldo dos líderes religiosos. Ele não era um marginal isolado, era aprovado pelo sistema. Isso mostra que a aprovação humana não é prova de aprovação divina. O aplauso das pessoas pode coexistir com o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não significa ausência menos, às vezes significa que ele está prestes a intervir de uma forma que mudará tudo. Enquanto Saulo avançava com sua fúria, os seguidores de Jesus oravam. Não oravam por vingança,
mas por misericórdia. Não pediam que Deus o destruísse, mas que o transformasse. Existe um poder invisível quando o povo de Deus ora por aqueles que parecem impossíveis. Talvez alguém esteja orando por você há anos. Talvez sua história ainda não mudou, porque Deus está preparando um encontro que não será apenas uma melhora. Será uma ruptura total com quem você era. Saulo achava que tinha o controle da própria vida, do próprio destino e da própria missão. Mas o céu já tinha outro plano. Deus não estava apenas observando, estava preparando o cenário para um confronto inevitável. Porque chega um momento em que Deus deixa de falar por sinais suaves e passa a falar por interrupções radicais. Interrupções que doem, que desmontam, que expõem, que quebram a ilusão de autossuficiência. Saulo ainda não sabia, mas sua história estava caminhando diretamente para o encontro que nenhum argumento, posição social ou força pessoal poderia impedir. Talvez você também esteja vivendo uma vida aparentemente estável, organizada, até admirável por fora, mas com um vazio profundo por dentro. Talvez exista uma dureza que você aprendeu a justificar, uma frieza que você chama de maturidade, um orgulho que você disfarça de convicção. A história de Saulo nos confronta porque revela que Deus não está impressionado com nossa performance religiosa, nossos títulos, nosso conhecimento ou nossa reputação. Ele olha para o coração. E quando decide agir, ele vai direto ao centro do que precisa ser transformado. O mais surpreendente é que Deus não escolheu alguém mais fácil, mais dócil, mais simpático ou mais promissor aos olhos humanos. Ele escolheu exatamente o homem que parecia menos provável. Isso revela algo profundamente consolador. Deus não trabalha apenas com o material ideal. Ele transforma o impossível. O perseguidor se tornaria o proclamador. O destruidor se tornaria construtor. O homem que espalhava medo espalharia a esperança. Mas antes disso, haveria queda, cegueira, silêncio e quebrantamento. Porque ninguém carrega um propósito extraordinário sem primeiro passar por uma demolição interior. Talvez você tenha medo do que Deus faria se realmente tomasse o controle da sua vida. Medo de perder conforto, status, controle, identidade construída ao longo dos anos. Saulo perderia tudo isso, mas ganharia algo infinitamente maior. Uma vida alinhada com a verdade. Uma paz que não depende das circunstâncias e um propósito que ultrapassa a própria morte. O problema é que, antes da reconstrução, vem a destruição do falso eu. E é por isso que muitos resistem a Deus. Não porque ele seja cruel, mas porque sabemos que ele é absolutamente transformador. Se esta mensagem está tocando algo dentro de você, talvez não seja coincidência. Talvez seja o início de um processo. Talvez Deus esteja começando a expor áreas endurecidas, feridas escondidas, pecados normalizados ou uma religiosidade vazia. Não ignore esse incômodo. Às vezes ele é o primeiro sinal de que o Espírito de Deus está batendo a porta do coração. E se você quer acompanhar essa jornada até o fim, porque os próximos episódios vão mostrar o momento mais impactante dessa história, menos o encontro que derrubou Saulo no chão e mudou o curso da humanidade. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Seu comentário não é apenas engajamento. Pode ser uma declaração de fé, um pedido de socorro, um passo em direção à mudança. Agora feche seus olhos por um instante, se puder, e ore comigo. Não como alguém que recita palavras bonitas, mas como alguém que precisa desesperadamente de Deus. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho sido duro, orgulhoso, distante, cheio de certezas que não vêm de ti. Talvez eu tenha me acostumado com uma fé superficial, com uma religiosidade sem vida, com hábitos espirituais que não transformam meu coração. Eu me rendo.
Eu me arrependo. Eu me coloco diante de ti sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Cria em mim um coração novo, um espírito quebrantado, uma fome real pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E se essa oração representa o que existe dentro de você, escreva nos comentários. Eu me rendo, para que possamos orar por você também. No próximo domingo, você verá um momento em que um homem cheio de ódio encontrou a luz que nenhum ser humano consegue ignorar. E quando essa luz aparece, ninguém permanece o mesmo.